Vamos lá, então vamos trabalhar. Vamos falar de conteúdo, vamos falar de prática, vamos falar de vivência. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é alguns conceitos básicos. E quando a gente fala de performance empresarial, cara, bonito esse tema, né, Alessio? Alta performance empresarial, mas o que é isso? Na verdade, é fazer que as pessoas executem as coisas que têm que ser feitas e as empresas gerem os seus resultados. E todo mundo sai ganhando. E quando a gente fala do que precisa ser feito, a gente está falando do trabalho que precisa ser feito nas organizações. Em outras palavras, das tarefas que tem para fazer. Todo mundo tem tarefa a cumprir, todo mundo tem meta a cumprir dentro das empresas para que as empresas atinjam os seus objetivos. E dentro das organizações, o trabalho, as tarefas, elas são originadas de dois grandes pilares, dois grandes conceitos. Ou tudo que a gente faz nas empresas vem de processos, de rotinas, das operações do dia a dia, aquilo que precisa ser feito para que a gente entregue o produto ou o serviço para o nosso cliente, para que a gente faça um bom atendimento, para que a gente faça uma boa entrega. Ou tudo que a gente faz em termos de tarefa dentro das empresas vem de um projeto. E aí a diferença entre essas duas coisas é que um é temporário. Os projetos têm data para acabar. E os processos não, eles fazem parte das rotinas, ou seja, eles fazem parte daquilo que a gente precisa fazer o tempo inteiro. E eu vou trazer para vocês algumas informações para contextualizar isso. Legal, então a gente falou que todas as tarefas ou vêm de projetos e processos, então a gente precisa entender essas duas coisas, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. E o segundo ponto é que a empresa, ela está estruturada, né? E meu colega Ulisses e minha colega Susan Kelly trouxe informações muito bacanas sobre essas partes estratégicas e tal. Toda empresa ela tem esses níveis, estratégico, tático, operacional. E aí, obviamente, eu não vou me alongar nisso aqui, mas a gente está falando de estratégia, fazer um planejamento estratégico, é governança, é portfólio, é pensar em missão, visão, valores, indicadores, objetivos, é falar de liderar a organização, de atingir a eficácia, de saber o que é certo. E aí, quando a gente desce para o tático, a gente fala de projetos, processos para garantir que a estratégia seja executada. E aí, na palestra do Ulisses, ele traz isso super claramente. E equipes. Como é que a gente vai administrar essas demandas todas que muitas vezes dentro das empresas viram um caos, né? Vem demanda de todo lado. Como é que a gente administra isso? E a gente tem que gerenciar isso para a gente atingir eficiência. E por último, tem a operação, que é efetivamente colocar em prática, executar. E quando a gente fala desses três pilares, estratégico, tático e operacional, qual é o mais importante? Se a gente parar para pensar, todos são importantes. Isso aqui é uma engrenagem. Se você tem um estratégico funcionando super bem, o tático ótimo, mas não tem gente boa fazendo o negócio acontecer, a empresa não vai ser bem sucedida. Se você tem gente boa que sabe o que fazer, que tem clareza, que tem competência para fazer as atividades, mas o estratégico e a direção está ruim, ou o tático, a empresa fica sem direção, a eficiência não acontece. Então, tudo tem que funcionar como engrenagem. Mas, e aí a gente fala do operacional, da engenharia, dos focos nas pessoas e no resultado, que é o mais importante. Então, a gente precisa fazer com que isso aqui funcione como um organismo vivo, como uma célula, para que as coisas aconteçam da melhor forma. E aí eu quero trazer um problema para vocês. E aí eu vou tentar ser o mais didático possível para saber se vocês se identificam com esse problema. E se alguém se identificar, né, fiquem à vontade de interagir no chat. Vou botar o chat aqui do lado para eu poder acompanhar. Fiquem à vontade de interagir no chat aí se vocês sentiram que vocês se identificaram com esse problema que eu vou trazer aqui, tá? Então, a gente vai trazer um grande problema no mundo corporativo. Que problema é esse? A gente tem um problema, a liderança de equipes é um problema. Caramba, como é difícil liderar a gente, né? Como é difícil fazer as pessoas entregarem o que tem que ser feito. Como é difícil fazer as pessoas cumprirem os processos. Como é difícil fazer as pessoas trabalharem nos projetos. Como é difícil a gente fazer as pessoas trabalharem em equipe de forma colaborativa, uns ajudando os outros. E aí eu vou trazer um exemplo
simples, fictício e o mais próximo da realidade, aí vamos ver se vocês se identificam com isso. Então, eu vou trazer um exemplo de uma equipe, peguei aqui a equipe de TI. Então, temos o cara do CPD aqui, e ele está ligado a um gerente de tecnologia. E eu tenho outras duas equipes. Eu tenho aqui um comercial, com 3 pessoas e mais um gerente, e eu tenho um financeiro com 2 pessoas e mais um gerente. Uma estrutura organizacional simples aqui. E aí a gente começa a entender o seguinte, aí eu vou colocar a parte de projetos e processos, falamos de pessoas, né? E já coloquei aqui uma estrutura de chefia envolvida nessa organização aqui. Agora vamos falar de projetos. Aí eu tenho o projeto A, é um dos projetos que está vinculado ao planejamento estratégico, e nesse projeto A ele tem 5 atividades que precisam ser cumpridas, claro que um exemplo simples aqui, e a atividade 1 e 2 é o financeiro que precisa fazer, a atividade 3 é o comercial que precisa fazer, e a 4 e a 5 é a tecnologia. Então, eu coloquei projetos, tentando mesclar que nesses projetos vão ter pessoas que vão trabalhar nesses projetos. Esse projeto aqui poderia ser o lançamento de um novo produto, poderia ser a criação de uma filial, enfim, né? É a criação de um produto ou um serviço que faz parte da empresa. É algum empreendimento que está ligado a alguma estratégia da empresa que precisa ser cumprido. E esse projeto está ligado a 2 stakeholders, eu chamei aqui de stakeholder 1 e 2, que podem ser diretores da empresa, podem ser executivos, podem ser outros gestores de outras áreas, eles são interessados nesse projeto. E aí eu trago mais outros 2 exemplos, o projeto B, da mesma forma, 5 atividades, tem as áreas envolvidas, mais 2 stakeholders envolvidos, e o projeto C, com mais 5 atividades, equipe que precisa estar alocada para cumprir essas atividades e mais stakeholders envolvidos. E, por último, aí eu vou falar dos processos. O que são os processos? É o dia a dia, meu amigo. Eu tenho uma equipe que está trabalhando naquele projeto lá, a equipe comercial está trabalhando naquele projeto A e no projeto B, no projeto C, né? O comercial está no A e no C. Mas eles têm o dia a dia deles também. Então, tem uma sequência de tarefas operacionais que concorrem com os projetos. Né? Porque muitas vezes eu não vou conseguir deixar a minha equipe só focada em fazer projeto, só focada em fazer operação. Meu amigo, às vezes eu tenho que ter uma equipe que tem que trabalhar com tudo. Com projeto, com operação, com o que vier. E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma fila de tarefas operacionais do dia a dia, que também tem as equipes envolvidas nesse processo, e os gerentes que são interessados nessas demandas são esses gerentes funcionais aqui, que é essa linha de chefia que está vinculada a cada equipe. Eu vou pegar essas tarefas e agora eu vou olhar do ponto de vista de cada equipe. E vou fazer uma ligação aqui, ó. Então, a equipe de TI, que é, na verdade, a equipe, né? Só tem um membro ali, ela tem todas essas atividades a cumprir. 2 tarefas do projeto A, 4 do projeto B, 2 do C e 2 operações que fazem parte do dia a dia. Bem como a equipe do comercial e a equipe do financeiro. Pessoal, imagine esse cara daqui, essa equipe. Claro que nesse exemplo eu vou ter uma pessoa só. Mas imagine você fazendo parte de uma equipe, tem vários projetos em andamento que você trabalha, tem várias operações que você dá conta, e tem o seu chefe te cobrando, tem o gerente do projeto A te cobrando, tem o gerente do projeto B te cobrando, tem o gerente do projeto C te cobrando, de quebra tem esses stakeholders aqui no seu pé te cobrando, e aí? Quem é que você atende? Qual é a prioridade? Normalmente, quando esse cenário acontece, e pode ser que muitas pessoas se identificaram com esse cenário, né? Caramba, é um monte de atividade, vem de todo lado, é reunião de projeto, tem que mapear processo, tem que executar os processos, tem que atender o cliente, e aí vira um caos a organização. E muitas vezes a gente vai atender a quem? Normalmente, quando isso acontece, as empresas, as pessoas, as equipes utilizam a metodologia Tarzan. Sabe como é a metodologia Tarzan? Elas atendem quem grita mais.
Quem é que está mais enchendo o saco? Quem é que está gritando mais? Quem é que está no nosso pé o tempo todo? Normalmente a gente vai... É o nosso gerente, então a gente vai priorizar as operações aqui. É o gerente do projeto aí, os stakeholders, a gente vai priorizar essas tarefas do projeto. Então, as empresas vivem um caos. E é desse ponto que eu gostaria de partir. Nós vivemos um caos nas organizações. As equipes muitas vezes estão órfãos. Tem um monte de cacique só cobrando. E as pessoas estão lá sem saber o que é prioridade. Sem saber o que fazer. E como a gente sofre com isso. E como é ser desgastante, como isso gera estresse, como isso gera burnout. As pessoas estão adoecendo dentro das empresas. Porque as organizações criaram um caos. E eu estudo sobre esse caos organizacional há muitos anos. E sobre como resolver esse caos organizacional. E hoje eu vou falar sobre soluções para isso. E como juntar projetos e processos para que essas coisas andem juntos, para a gente permitir que as equipes produzam melhor. Porque a gente precisa fazer as pessoas produzirem melhor. E eu tenho que pensar na empresa. Eu não posso ficar tranquilo se a minha equipe está entregando aqueles processos que eu demandei, mas se os projetos estão parados. Isso não é saudável para a organização. Eu também não posso fazer com que a equipe fique focada só no projeto e deixar o dia a dia parado. E aí? Como lidar com esse problema? É isso que eu vou trabalhar para tentar responder. E, gente, eu vou trazer a minha visão sobre isso e a minha experiência sobre esse assunto, tá? Por favor. Longe de ser a verdade absoluta. Essa é a minha verdade e é o que eu tenho feito nas organizações para resolver esses problemas. E, basicamente, o que a gente faz é desenvolver líderes, desenvolver esse conjunto de líderes que estão aqui, desenvolver times para que a gente tenha melhor performance nas empresas através desse caos que a gente vive. Então, trouxe um problema. Vamos pensar em soluções. E as soluções desse problema residem nos modelos de gestão, na liderança. As pessoas podem ter o máximo de competência no que elas fazem, mas se elas não estão sendo lideradas, bem geridas, elas não realizam, não executam bem as atividades, porque olha o caos. É todo mundo me cobrando, eu não consigo me concentrar em uma tarefa. Eu estou fazendo uma tarefa, o gerente do projeto chega. Eu estou fazendo outra tarefa, tem que mapear um processo. Eu estou fazendo uma tarefa, chega o meu gerente me cobrando uma tarefa que eu tenho que fazer. Eu não consigo produzir. E fica tudo inacabado. A semana passa e eu fico com aquela sensação de que eu não produzi nada, só apaguei incêndio. Quem nunca, né, se sentiu assim nas organizações? Então, precisamos encontrar soluções. E eu trabalhei nesses anos todos para essas soluções. E eu fui buscar me capacitar, eu fui buscar me especializar. Então, eu me certifiquei, tirei algumas certificações internacionais na área de projetos. Aí eu era o cara do projeto, eu era um daqueles gerentes de projetos. Depois eu virei gerente de área, depois eu virei executivo na multinacional que eu trabalhava, na Coca-Cola. E depois eu comecei a perceber que a gente precisa trabalhar pelas pessoas, pelas equipes. Mas os projetos precisam andar e os processos precisam andar. E eu vim da área de tecnologia e passei, a minha formação, ela navega muito, eu vim de exatas. Hoje eu estudo neurociência, psicologia positiva, um movimento científico da psicologia que fala sobre felicidade, que estuda a ciência da felicidade, porque eu acredito que a gente precisa resolver esse caos, resolver os problemas de burnout nas empresas, para a gente ter pessoas mais felizes dentro das organizações. As pessoas estão cada vez mais doentes dentro das empresas. E a gente precisa resolver esse problema. Tive a oportunidade de ser coautor desses livros, inclusive um deles eu forneci para que vocês sejam sorteados aí para vocês. Enfim. Então, a minha missão nesses meus 23 anos de carreira é definitivamente contribuir com o fim do estresse no mundo. E como é que eu faço isso? Através de um trabalho árduo de transformar as empresas, de transformar os líderes, para que a gente crie melhores ambientes e ambientes mais saudáveis de trabalho e mais produtivos. E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou falar agora sobre as soluções. Então, vamos entender como é que a gente pode aplicar e pode unir projetos e processos para melhorar o ambiente das equipes. Primeira coisa que eu queria trazer é que a gente precisa entender
que a administração mudou. As teorias da administração, devemos ter administradores aqui, não tenho dúvida. Eu sou um especialista em administração, não sou administrador, né? Eu fiz um MBA em gestão empresarial pela GV, mas não sou administrador. Mas os administradores que não me deixam mentir, Taylor e Fayol, teorias da administração científica, era industrial, século XVIII. As primeiras teorias da administração nasceram no chão de fábrica. E lá, na era industrial, no século XVIII, eles montaram esse sistema baseado numa hierarquia, onde eles partem do princípio que quem está no processo de fabricação de alguma peça, de alguma coisa lá na indústria, na linha de produção, não tem condições de pensar em melhorias. Se ele não tem condições de pensar em melhorias, então tem que ter alguém para estar olhando ele e dizendo o que ele tem que fazer melhor. Só que eu pergunto para vocês, isso cabe hoje? Será que eu não tenho capacidade, como membro de uma equipe, de opinar e de dizer como eu posso melhorar o meu trabalho? Mas acreditem, as empresas ainda funcionam nesse modelo hierarquizado, comando e controle, onde parte do princípio que só o chefe pensa em melhorias e as pessoas obedecem e executam o que a chefia decidiu. E a gente precisa entender que esse modelo está fadado ao fracasso. Já está entrando nas empresas pessoas que nasceram a partir de 2001, no século 21. Estamos na era do conhecimento, na era das organizações exponenciais, da era da escala, da globalização, da quebra de fronteiras. Gente, não cabe mais usar técnicas de uma era do século XVIII. A administração mudou. A gente está falando agora de um sistema vivo, orgânico, onde todo mundo se comunica com tudo. E quem nunca viu isso aqui? Eu tenho um chefe aqui, que está subordinado a esse chefe, que tem um gerente, que tem um supervisor, e eu estou aqui. Eu quero falar com esse cara daqui. Então, eu tenho que falar com o meu chefe, esse chefe tem que falar com esse cara tem que falar com o par dele, e aí vai descer. Gente, não existe mais isso. Se a gente não criar um mecanismo que as pessoas se comuniquem sem intermediários, e quem nunca ouviu, você está quebrando a minha subordinação, você está sendo insubordinado, você está quebrando a minha liderança. As estruturas organizacionais precisam mudar. As lideranças e as chefias precisam mudar para que as empresas comecem a produzir como elas vão produzir. As empresas precisam mudar esse modelo, sair desse modelo da área industrial, e a gente está falando de modelos de gestão horizontal, de empresas que não têm chefes, empresas que têm líderes de fato, e onde os times lideram o próprio trabalho. A gente está falando de autogestão, de empoderamento, de autorresponsabilidade da equipe, de uma série de técnicas que são novas e que a gente precisa se atualizar. E aí eu vou fazer uma analogia de um exemplo. Vou pegar um exemplo simples, só para a gente entender como a gente ainda está atrasado em termos de empresa. O que vocês visualizam aqui nessa imagem? Isso aqui é uma orquestra funcionando, correto? E o que é esse pessoal que está aqui e que está aqui? São clientes. Esses clientes estão pagando por um serviço, por um produto dessa orquestra, que é uma empresa. Que produto é esse? Música. E olha que interessante. Isso aqui, no fundo, é uma indústria funcionando. É uma indústria que tem pessoas ali trabalhando, cada uma na sua função, com seu instrumento, habilidades e competências totalmente diferentes, mas todo mundo trabalhando, produzindo um produto, e tem gente pagando por aquele produto, recebendo esse produto real time, então é uma indústria funcionando real time, e recebendo feedback imediato. Ou vai ter aplauso, ou vai ter vaia. Isso aqui é uma indústria funcionando. Eu pergunto para vocês, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque essa analogia, eu escrevi um artigo no meu LinkedIn sobre isso, e eu gosto muito dessa analogia, mas vou trazer só uma provocação.
Se uma pessoa dessa empresa errar, digamos que esse profissional aqui, ó, que está no violoncelo errar, a música é entregue com qualidade. Poxa, Lécio, mas eu sou aqui dos violinos, eu não errei, eu entreguei a minha parte. Não importa, meu amigo. Nós somos uma empresa, entregamos um produto. Se você é do setor lá e fez a sua parte, se alguém não fizer, o produto não é entregue. Se alguém não cumprir uma das etapas do processo, a empresa é mal sucedida. Ah, mas é injusto que eu seja penalizado porque eu fiz a minha parte. Será que é mesmo injusto? Será que a gente não está criando uma cultura de realmente fazer com que as pessoas tirem o seu da reta? E problema de quem erra? Ou será que a gente está criando uma cultura colaborativa para que a gente se ajude uns aos outros, para que a gente resolva os problemas e para que a gente entenda que o problema do outro também é um problema meu? E que eu não acho que é uma injustiça, até porque se alguém aqui errar, não importa, a vaia vai vir. O cliente não vai voltar. Então não importa, meu amigo, se você tocou o seu instrumento como com competência como deveria. Se alguém no seu time não for bom, você vai ser penalizado da mesma forma. E é assim que as empresas têm que funcionar. A gente precisa penalizar todos, a gente precisa comemorar com todos. Quando a gente penaliza todos, os que produzem se incomodam com quem não produz. Os que produzem querem expulsar quem não produz. E a gente coloca pessoas que tenham capacidade, que funcionam juntas como um time. E eu dei esse exemplo aqui de um exemplo da música, mas aqui está acontecendo uma empresa funcionando. Aqui tem setores, tem tarefas a cumprir, que vem de projetos e processos, e a gente precisa mudar essa cultura. E sabe quem vai mudar isso? As lideranças nas empresas. É por isso que um dos meus propósitos, que é acabar com o fim do estresse, muito por isso que eu me conecto com os líderes. Por isso que eu mentoro líderes, para que eles façam essa transformação dentro das empresas. Legal, como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo para vocês de um case real que eu implementei técnicas, que eu vou falar para vocês quais são essas técnicas, mas como isso gera um impacto na empresa. Eu fiz esse trabalho numa indústria, numa empresa, numa gigante bilionária da área de energia, lá no estado de São Paulo, e nesse trabalho, esse trabalho foi muito marcante para mim, porque eu consegui fazer realmente um processo completo de trabalho. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer um processo completo de trabalho nas empresas. E aí, né, os projetos são inacabados, param no meio do caminho, a gente às vezes, né, não acaba o processo completo para gerar resultados. Enfim, é difícil. A cultura das empresas é de uma coisa muito imediatista, né? E a gente está falando de transformação de cultura, gente. A gente está falando de cultura empresarial. Não é fácil mudar a cultura das empresas. E nesse trabalho, a gente implantou essas técnicas: empoderamento, autogestão, responsabilização, team building, técnicas avançadas de alta performance em equipes, gestão de projetos, gestão de processos. E quando esse trabalho foi concluído, eu pedi para o time fazer um relatório de apresentação para a diretoria para dizer os resultados do meu trabalho. Porque se eu fosse apresentar os resultados do meu trabalho, é fácil, né? Eu só vou mostrar as coisas boas. Eu disse, vocês têm que apresentar o resultado desse trabalho, porque esse trabalho foi feito para vocês. E o time montou uma apresentação e eu capturei um slide dessa apresentação. E o slide, ele virou parte das minhas palestras, que foi esse slide aqui. Esse slide mostra o seguinte, eu vou explicar para vocês. Essa barrinha verde é a quantidade de entregas, volume de produção, trabalho, projetos, processos que o time entregou num determinado período de tempo aqui. E essa linha azul é a quantidade de headcounts, de pessoas. Então, claro que se eu for avaliar performance, eu tenho que avaliar a quantidade de pessoas, porque aumentar a produtividade com mais pessoas é fácil, né? E a linha vermelha, pasmem, é uma linha que monitora a quantidade de horas extras realizada por esse time. E a gente apurou por esse
por essa informação que a gente traz das metodologias que a gente implementa, um aumento de 40% na produtividade, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo 70% de horas extras. E quando a gente mostra isso para um executivo, para um líder, para qualquer pessoa, não, isso é impossível, Alessio. Como assim? Você aumentou a produtividade da equipe, fazendo a equipe trabalhar menos? É claro, com qualidade, com organização, com gestão, com fluidez, sem caos na organização. Porque o caos gera improdutividade, porque o caos adoece. E a doença gera improdutividade nas pessoas. Eu não posso ficar multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso gera improdutividade. A gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo os trabalhos. E aí, gente, a gente para nos modelos de gestão. E aí eu vou falar para vocês qual é a leitura que eu faço dos modelos de gestão mais comuns. E aí a gente vai falar de projetos e processos também. Então, imagine o seguinte, isso aqui é uma empresa funcionando. Olha que interessante, essa figura mostra uma empresa funcionando. Toda empresa parte de uma visão estratégica, de onde ela quer chegar, né, quem somos, onde queremos chegar, qual é a estratégia que a gente vai definir para o que a gente quer como negócio. Essa visão estratégica é desdobrada em objetivos e eu desdobro em projetos. Cada bolinha dessa daqui é um projeto, é uma iniciativa organizacional. Cada iniciativa organizacional leva a empresa para onde ela quer ir. Por isso que a gestão de projetos é fundamental, porque a gestão de projetos promove as mudanças nos ambientes, né? A criação de novos produtos e serviços para que a empresa possa se desenvolver. Mas, além dos projetos, eu tenho os objetivos operacionais, das operações do dia a dia. Eu preciso manter as operações do dia a dia funcionando e melhorando e otimizando para que a empresa funcione. Os projetos são muitos, eu não tenho condições de custear e financiar todos, minha capacidade produtiva é limitada, então isso vai passar por um funil de priorização, entra numa disciplina de gestão de projetos, e isso aqui gera produtos ou serviços que entram na implantação, na operação, e que geram indicadores que vai retroalimentar a estratégia. Em paralelo a isso, eu tenho os objetivos operacionais, que eu faço melhoria contínua, que eu faço gestão de processos para que os processos e as operações melhorem. Essa melhoria contínua vai continuar gerando indicadores para que eu possa também retroalimentar e avaliar se eu estou cumprindo a estratégia. E essas melhorias podem surgir novas demandas, que viram projetos que vão passar pelo funil e aí vão ser priorizados novamente. E como é que esses modelos estão? Então, eu tenho aqui, ó, na parte de cima, eu tenho o planejamento estratégico, BSC, balança de scorecard, todas as ferramentas de estratégia corporativa. Mais abaixo, eu tenho a gestão de projetos, que é uma disciplina, que é uma ciência, tem um BOC, né, que o PMI fornece nessa área de projetos, que é uma das principais entidades internacionais nessa área, que cuida dos projetos. Cronograma, prazo, risco. Eu tenho que acompanhar isso para saber se os recursos estão sendo bem administrados, estão sendo otimizados para gerar eficiência. Quem é que cuida dos objetivos operacionais? BPM, processo, mapeamento de processo, melhoria de processo, otimização, Lean, redução de desperdício, gestão enxuta. Isso é importante para a empresa. Agora, está faltando uma camada. Porque eu estou gerenciando meus projetos e eu estou gerenciando os meus processos, mas as pessoas não estão produzindo como elas deveriam. E aí, eu adicionei uma camada a mais que perpassa pelas duas áreas de projetos e processos, que é a gestão de equipes, que é a gestão de demandas, porque os projetos geram demandas que precisam ser feitas pela equipe. E os processos geram demandas que precisam ser feitas pela mesma equipe. E como é que eu administro esse caos nas equipes? E é esse o propósito dessa união dessas duas coisas e como fazer com que a equipe trabalhe para que os projetos e os processos fluam da melhor maneira possível. E eu vou falar um pouquinho exatamente da minha percepção sobre isso aqui. Olha que interessante.
Agora eu vou falar de como essas coisas se interagem no dia a dia das empresas, tá? Então, olha por onde eu vou começar. Eu tenho um monte de projeto, Alessio. Tenho vários projetos rodando, cronograma, risco, prazos, um monte de stakeholders envolvidos. Legal. Mas eu também tenho um monte de processos rodando na empresa. Operações do dia a dia, tararau, tararau. E eu tenho uma equipe para, às vezes, uma equipe ela está vinculada a 2 projetos, a 4 processos. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço aquela gestão de equipes? Eu vou mostrar para vocês. O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu preciso trazer todas essas tarefas que vêm de projetos e vêm de processos, e eu preciso construir um backlog. Eu preciso, ó, cada tarefinha dessa de projeto aqui, vem para cá, para a gente fazer o quê? Priorizar, gente. Todas essas etapas aqui dos processos têm que vir para cá para a gente priorizar. Por que eu tenho que saber? Eu tenho que falar para as pessoas o que é mais importante. Eu não posso ter um gerente cobrando uma coisa, eu não posso ter outro gerente cobrando outra coisa, eu não posso ter, eu tenho que ter. E aí, eu tenho uma figura que vai conduzir estrategicamente isso. Eu cheguei a fazer esse papel criando um comitê na empresa, que envolvia presidência da empresa, diversos superintendentes, para a gente colocar na mesa e dizer qual é a prioridade, como é que a gente precisa responder a isso. A gente precisa priorizar as coisas estrategicamente. Não dá mais para ficar com aquele negócio. Eu tenho 10 tarefas para fazer, olha, tudo é importante. Não dá mais, gente. Eu preciso fazer uma de cada vez. As equipes precisam trabalhar assim. E com esse backlog priorizado, eu tenho um time que vai trabalhar. Opa, aquele time lá, ó, comercial, financeiro e TI. Eu peguei e botei todo mundo num time só. E começo, na linha do tempo, a rodar ciclos de gestão e execução. E cada ciclo desse, eu planejo o que eu vou fazer, eu rodo um PDCA. Eu planejo o que a equipe vai fazer nas próximas 2 semanas de trabalho. E aí eu vou, planejo o primeiro ciclo, a equipe roda o processo, e quando acaba esse ciclo, eu atualizo todos os projetos, eu atualizo todos os processos. E eu recomeço um novo ciclo. A gestão de projeto continua. Esse gestor aqui vai estar posicionando para os seus stakeholders o andamento do projeto. Esses processos aqui também continuam com seus stakeholders, mas a gente começa a criar uma camada para gerenciar o time. As pessoas precisam de suporte, as pessoas precisam de apoio, e elas precisam que a gente resolva esse problema do que é prioridade. Essa estrutura daqui, ela é estratégica nesse processo, para que a gente consiga criar mecanismos que, por mais que eu tenha vários projetos, vários processos ao mesmo tempo, a minha equipe está focada no que ela tem que fazer nas próximas 2 semanas. E nas próximas 2 semanas ela tem certeza que ela está trabalhando no que é mais importante. E aí, dentro desse processo aqui, a gente implementa uma série de técnicas para a gente desenvolver o trabalho em equipe, técnicas de team building, de construção de times de alta performance, de como as pessoas vão colaborar entre si para entregar melhores resultados acima da média. E cada ciclo desse tem uma ciência por trás disso, envolvendo gestão de pessoas, psicologia organizacional, gestão de projetos e processos, porque a gente vai ter que ter controle de demanda, de prazo, de risco, de tarefa, está tudo aqui dentro desse processo também. E a gente precisa fazer com que essa coisa aconteça. E, na minha visão, é isso aqui que eu promovi na empresa que eu trabalhava como executivo, porque eu vivi esse problema que eu mostrei para vocês, né? Eu vivi as equipes com essa falta de performance, de produtividade, e a gente precisa fazer com que esses modelos caminhem juntos. E esse modelo daqui, que dá suporte à execução, é o que a gente chama da agilidade, da filosofia ágil.
E aí a gente fica muitas vezes, não, eu estou gestão de projetos, BPM, não sei o que, gente, tudo pode caminhar junto. Tudo pode caminhar junto para que a gente atinja melhores resultados. Eu preciso ter uma boa gestão de projetos, eu preciso ter uma boa gestão de processo, mas eu preciso ter gestão de equipes. Eu preciso fazer com que as equipes produzam o que tem que ser produzido. E mesmo que as pessoas saibam o que tem que fazer, mesmo que elas entendam os benefícios, muitas vezes elas não fazem aquilo que tem que ser feito. E a gente começa a entrar num processo mais dark do processo mesmo, do trabalho, né? Que é entender que as pessoas fazem o que elas querem fazer. E eu preciso fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. E eu preciso dar ferramentas para que o time gerencie isso, evolua como time a cada ciclo desse, tem melhoria contínua, né? Tem planning, tem reunião todo dia, tem review, tem apresentação de resultado, tem retrospectiva para avaliar pontos fortes e pontos fracos, e o time está, cada ciclo desse evoluindo. E eu tenho uma camada de gestão que vai estar me dando suporte para dizer o que é que eu tenho prioridade para fazer agora. Para que essas duas partes, ó, essa parte daqui de cima e essa parte de baixo, que é a execução, elas funcionam como engrenagem para que tudo aconteça. Senão, eu corro o risco de ter processos desenhados bonitinhos, mas que não funcionam na prática, porque a equipe faz do jeito dela. Eu tenho projetos que eu tenho cronogramas, mas nunca se cumpre. Eu sempre estou adiando os prazos dos projetos. E eu vivi isso na prática. Eu vivi isso na prática. E eu disse, tem que ter um jeito para isso, não é possível. Os projetos precisam ser entregues, os processos precisam ser entregues e a gente precisa fazer as pessoas produzirem de forma saudável, com qualidade, com produtividade e performance, para que as coisas aconteçam. E tudo isso tem diversos modelos de gestão, né? E aí eu consolidei essas técnicas todas, né? Uni diversas técnicas que eu estudei, algumas ferramentas eu desenvolvi, né, de forma proprietária. Por isso que eu coloquei isso tudo dentro de um contexto, de um modelo de gestão, de uma metodologia chamada Team Sprint, onde a gente inclui todas essas ferramentas, essas técnicas, para que a gente consiga dar mais produtividade para as equipes. Então, muitas vezes, gente, vocês têm ferramentas de gestão de projetos, têm ferramentas de gestão de processos, mas está faltando a gestão de equipes. E vocês precisam se debruçar sobre isso, porque senão tudo fica para inglês ver e tudo não se concretiza na realidade, mas de uma forma produtiva, de uma forma que não gere desgaste para as pessoas e de uma forma que as empresas atinjam patamares maiores de produtividade e resultado, tá? E aqui são alguns exemplos da minha vivência na área de processos, então eu defendo demais essa área de processos, né? Fica essa minha contribuição, a gente já está encerrando aqui. Isso aqui foi um exemplo de uma reunião, de um processo que a gente mapeou, a gente foi discutir, rabiscando o processo. Então, assim, gente, cuidado, a gente não precisa automatizar tudo. Algumas coisas a gente pode realmente rabiscar ali, e é bacana, tá? Na agilidade, a gente estuda sobre isso, né? A gente, inclusive, a ciência diz que algumas ferramentas low-tech, sem tecnologia, favorecem mais a colaboração e a interação das pessoas, né? Então, explorem isso mais. Aqui é um outro exemplo, aí eu fiz uma junção aqui de BPM com Kanban, com uma gestão de fluxo de trabalho aqui, que eu idealizei num case de uma empresa que eu trabalhei. Então, assim, é possível também mesclar isso. Você tem uma visão do processo, mas tem uma visão das tarefas que tem em andamento, né? E aqui tem outros exemplos, ó. Aqui tem um exemplo numa fábrica, né? Numa indústria, ó. Aqui é chão de fábrica. O pessoal está trabalhando aqui num processo aqui de gestão à vista, né? Uma equipe trabalhando aqui, uma equipe também, ó, movimentando aqui, ó. Tem um processo aqui funcionando com as suas etapas e eles tendo clareza, né, de cada processo, como é que está cada atividade, como é que está nisso. Enfim, então, na verdade, a gente pode unir essas ferramentas para que a gente gere melhores resultados, né? Eu posso ter uma gestão de atividades, ó, e cada apostila aqui é uma atividade, que aí o time faz lá a sua gestão
a sua reunião diária, faz a sua gestão à vista dentro do processo para poder entregar melhores resultados. Queridos, é isso. Eu gostaria de